E do ponto de vista teórico do que é o Campeonato Brasileiro, quem estava em casa e quem estava fora, é melhor para o Flamengo. Claro. Eu vejo que foi o jogo mais equilibrado do Flamengo desde aquelas partidas contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Então, num confronto direto pelo título, ele vai na casa do Palmeiras, segura o Palmeiras, tem 7 pontos, é vice-líder do campeonato com a mesma pontuação do Bragantino, que é o líder aí nos critérios de desempate. Preocupar o Palmeiras no Allianz já é um mérito que poucos times têm. Nesse campeonato, quantos times preocuparão o Palmeiras no Allianz da maneira que o Flamengo preocupou? Achei que o Fabrício Bruno jogou um bolão, hein? Teve um lance lá no mano a mano com o Hendrick e Fabrício Bruno. Ele rabiscou, foi pro meio, o Fabrício Bruno tirou a bola dele na categoria e saiu jogando. Fabrício Bruno é o melhor zagueiro hoje da América do Sul. E ele merece estar na seleção brasileira. É um zagueiraço e compõe uma dupla de zaga muito boa com o Léo Pereira. Salve, salve nação! Saudações rubro-negra! Separei para vocês 2 cortes, um do João Guilherme, do canal dele, né? Fala João Guilherme, e outro corte do programa Linha de Passe, analisando o que foi esse jogo. Palmeiras e Flamengo. Decepcionou? Você esperava mais? Foi bom para quem este resultado, este empate? Comente aqui, quero saber a sua opinião, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal. Se você é flamenguista, se você é rubro-negro, seja bem-vindo. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. As imagens são dos 2 canais, ESPN Brasil e canal Fala João Guilherme, link na descrição como créditos. Primeiro, vamos ver aqui as análises do Linha de Passe da ESPN Brasil. Simbora, vamos lá. Vencedor hoje, mas não foi o que aconteceu. Então, na minha opinião, não é, o jogo foi ruim. O jogo foi menos do que a gente imaginava. Mas as razões para isso são claras. Né? Durante a primeira parte, houve uma grande preocupação defensiva dos 2 lados, um pouco mais do Palmeiras. A forma como o Abel desenhou a marcação sobre o De Arrascaeta, por exemplo, então, não está errado. Não teve sossego, Arrascaeta. Não está errado. Não. Não está errado, mas é um exemplo disso. O treinador tem que tentar, né, diminuir a influência dos jogadores decisivos que estão no adversário. Foi o que o Abel fez. No segundo tempo o jogo ficou melhor, mas não acredito que havia alguém que merecesse ganhar. Essa era a minha pergunta. Esse para mim é o ponto. O 0-0 é o que o jogo ofereceu aos 2, e do ponto de vista teórico do que é o Campeonato Brasileiro, quem estava em casa e quem estava fora, é melhor para o Flamengo. Claro. Ter ganhado um ponto aqui. E você citou, André, que houve uma preocupação do Palmeiras em não deixar o Flamengo jogar, mas houve também uma postura do Flamengo diferente, condicionada até pela forma como o Palmeiras joga. Pelo potencial do Palmeiras, sem dúvida. E até ajustes dos 2 lados. Então, o Tite já poupa logo de cara, foi com o Carlinhos no lugar do Pedro, De La Cruz também segura, e até a opção pelo Alan de preencher mais o meio-campo, ter um pouco mais de força por ali, já indica essa preocupação do Tite com a defesa. Sim. O Flamengo faz um jogo mais direto, até tentando explorar a virtude do Carlinhos, de ganhar ali com os zagueiros, de tentar fazer um pivô, não teve muito sucesso, até porque essa bola sempre chegava muito mascada, o Palmeiras sempre em cima ou tentando antecipar, mas foi um Flamengo que não se preocupou muito em fazer uma saída elaborada, porque sabia que não podia dar bola para o Palmeiras ali, ou não podia perder ali. Quando o Pulgar, até por um erro individual no segundo tempo, perde uma bola, quase saiu o gol do Hendrick, que ele teve a oportunidade de finalizar fora da área. Então, era um jogo em que o Flamengo também se dispôs a correr menos riscos. Eu até entendo o que o André falou, no segundo tempo até o Tite já sai com a cartada de colocar logo o Pedro, já coloca o time um pouco mais para frente quando coloca o Gerson no lugar do Alan, vai liberando aos poucos, mas sempre com equilíbrio. E aí, nesse ponto que o Tite tanto valoriza, eu vejo que foi o jogo mais equilibrado do Flamengo desde aquelas partidas contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. O Flamengo que realmente foi seguro defensivamente. Hoje o Rossi praticamente não fez nenhuma defesa. O Palmeiras só conseguiu chutar uma bola no gol. E jogando em casa, com torcida a favor, no Allianz Parque, gramado sintético, Flamengo seguro. Então esse foi um grande ponto positivo do Flamengo. O Flamengo voltou a ter segurança defensiva, algo que vinha faltando em muitos jogos. Melhorou contra o São Paulo, embora tenha sofrido na reta final, mas hoje contra o Palmeiras, um adversário
forte, jogando em casa, com Endrick, Flaco Lopes no ataque, soube controlar bem, soube sofrer pouco. Então, pensando em Libertadores, no desafio que tem contra o Bolívar... O cara falar que o Flamengo vem sofrendo com a defesa, né, cara? 3 ou 4 gols no ano tomou até aqui. Para o Flamengo foi uma ótima notícia, ter poupado alguns jogadores e, ao mesmo tempo, ter tido mais segurança defensiva. Foi um jogo muito faltoso. Foi. Demais, no tempo inteiro, não, foram o jogo inteiro. 37 faltas, 23 do Palmeiras, 14 do Flamengo. Não é o que a gente espera com o jogo dessas duas equipes, Não, no nível dessas duas equipes. 9 cartões amarelos, mas ainda assim, um jogo muito pegado, a arbitragem não comprometeu. Boa arbitragem. Sim. Rodrigo Pereira de Lima, boas decisões. A única que eu questiono, mas mesmo assim, para mim não tem uma interferência direta no placar, foi a do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes ali teve muita dificuldade com o Bruno Henrique, muitas vezes ali partindo para falta desde o primeiro tempo. Poderia ter tomado um cartão amarelo antes. Ele dá uma entrada por trás, nas costas do Bruno Henrique. Ali poderia ter saído o cartão. Muita gente vai dizer, ele seria expulso depois. Não, o zagueiro com cartão amarelo teria mais cuidado. Ou provavelmente não faria a falta que ele fez para parar o Bruno Henrique Henrique também, na velocidade. O Endrick também merecia cartão. O Endrick também, em algumas divididas, até com o Ayrton Lucas. Cara, os juízes, eles passam um pano pro Endrick, cara. Ele bate o jogo todo e não leva cartão. É impressionante, cara. O Ayrton Lucas chega a se irritar, mas foi um jogo muito pegado, um jogo com muitas faltas, mas ainda assim sem comprometimento de arbitragem. A arbitragem que assustou na primeira rodada não comprometeu. Diante do que a gente tem visto aí, foi uma arbitragem perto da perto de perfeição. Domingo passado, né? Foi e maravilhosa. De outros jogos, Meu Deus do céu. As outras rodadas foi o 0-0 do respeito, né? Um respeitou muito o outro. E que ficou bom pro Flamengo, o que o André falou, porque assim, eu sei, torcedor do Flamengo, tem uma carência, e eu entendo. De ver o Flamengo dar show, dar espetáculo. O Flamengo tem um time para isso, ainda mais com as contratações. O Flamengo vai melhorando ano a ano. Ele tem um elenco que ele pode realmente fazer um jogo vistoso. Ele tem capacidade para isso, o Flamengo. Tem. E eu entendo o torcedor do Flamengo, porque eu que não torço para o Flamengo, eu ver jogo do Flamengo, eu fico sempre nessa expectativa. É hoje, hein? É hoje que o Flamengo... É hoje que a gente vai ver aquele jogo do Flamengo. Não estou nem comparando com o Jorge Jesus, tá? Mas... E realmente... Só que se a gente parar para analisar... Pode não ser o jogo vistoso, pode ser que esse jogo ainda venha, pode ser que seja um pouquinho mais para frente na temporada, o Flamengo vai se ajustando e tudo, tem a questão defensiva que me parece que é uma... Né, era um problema que parece que está resolvido. Que é o que o Tite valoriza mais. O Tite valoriza. É o ponto do porque assim, o Flamengo, ele ganhou do São Paulo em casa, né? Poderia até ter vencido por um placar mais elástico, ele vence o Atlético Goianiense na estreia, fora de casa, e hoje, num confronto direto pelo título, ele é só a terceira rodada. Não, mas começa o campeonato, você olha para os times, Palmeiras e Flamengo vão brigar pelo título. Então, num confronto direto pelo título, ele vai na casa do Palmeiras, segura o Palmeiras, tem 7 pontos, é vice-líder do campeonato com a mesma pontuação do Bragantino, que é o líder aí nos critérios de desempate. Na Libertadores, não deu show. Sim, mas venceu o Palestino 2-0. Primeiro jogo em casa não foi bem, fora de casa não foi bem 1-1, mas tá ali. Tá. Então, assim, para um começo, ainda mais comparando com a temporada passada, para um começo, tá ruim. E hoje não era o dia de cobrar espetáculo. Eu acho que preocupar o Palmeiras no Allianz, espetáculo à parte, mas preocupar o Palmeiras no Allianz já é um mérito que poucos times têm. Nesse campeonato, quantos times preocuparão o Palmeiras no Allianz da maneira que o Flamengo preocupou? E a recíproca é verdadeira. Quantas vezes o Flamengo sairá tão preocupado quanto saiu hoje? Hoje eu perdoo o titismo, aquela coisa de, sabe, lento, gradual e seguro. Pragmático. A sequência, como ele sai poupando De La Cruz e Pedro, o momento que ele coloca, vai soltando o time aos poucos. Se der, deu. Se não der, também não é o fim do mundo. E o mesmo em relação ao Palmeiras. O Palmeiras tirou do caminho um jogo, né, que os últimos jogos no Allianz, inclusive, ou dá Flamengo ou dá empate. Pois é. O Palmeiras tem dificuldade. O Abel não conseguiu vencer ainda o Flamengo no Allianz. Não. Né? Ele citou isso na coletiva, inclusive. Conseguiu, porque são forças que se equivalem. Eu entendo que quem sentou no sofá querendo espetáculo ficou frustrado. Eu fiquei frustrado, do ponto de vista plástico, do ponto de vista do jogo. E fiquei frustrado também com essa coisa que o Breler levantou, do jogo ser muito pegado. Não é que teve períodos em que o jogo foi pegado. O jogo foi mascado inteirinho, do começo ao fim. Isso desestimula. Sim. A minha impressão foi que o Tite, durante um bom tempo, investiu na jogada de individualidade do Bruno Henrique sobre o Gomes. E estava levando vantagem.
Porque o Gomes não estava num bom dia. Isso. E nessa situação, assim, se o Bruno Henrique toma a frente, tem espaço, algo ele pode criar para ele próprio, para alguém, um jogador que tem muito a oferecer, né? Muito. E aí houve um momento em que o Abel, com o Rios e Mike do outro lado, responde para criar um problema para o Tite, porque o Bruno Henrique, evidentemente, não retorna tanto jogando com essa condição de ir para cima do seu marcador no 1 contra 1. Então, assim, esses duelos que acontecem em todos os jogos, numa partida muito travada em que, se a gente for pensar na cronologia de preparação de um técnico para esse jogo, ele pensou primeiro, o Tite certamente pensou primeiro, o que eu tenho que fazer para evitar que o Palmeiras me crie muitos problemas. Ao ponto de o Flamengo investiu no Léo Ortiz, mas ele vai precisar esperar. Léo Pereira hoje de novo muito seguro, o Fabrício Bruno também. Do Fabrício Bruno de novo. Outra, né? Um jogador que... do Fabrício Bruno. Depois do Bruno Henrique foi o melhor do Flamengo. Acho que... Eu gostei muito também do jogo do Léo Pereira, mas o Fabrício Bruno ainda superior. Um jogador que foi lembrado pelo Dorival Júnior na seleção brasileira. Do ponto de vista do Palmeiras com bola, o Abel fala muito sobre a questão do desgaste, né? O Palmeiras teve uma queda. Ele precisa olhar, ele sabe disso, ele falou sobre isso na coletiva, pro Veiga. Hoje eu senti o Veiga completamente além do jogo, ele tá fora da partida. Um jogador que não conseguiu participar. Mas o Veiga vem caindo, viu? De produção já há algum tempo. Galera, agora sim, vou trazer aqui o corte do meu amigo João Guilherme. Quero saber o que ele achou do jogo, hein? Link na descrição como créditos, canal Fala João Guilherme. Inscreva-se lá, dê essa moral aí pro João, que é muito bom profissional e gente boa demais. Vamos lá pro vídeo, simbora! Terceira rodada do Campeonato Brasileiro e toda a expectativa estava no jogo do Allianz Parque, entre Palmeiras e Flamengo. É verdade. E eu não sei vocês, mas eu fiquei decepcionado. Esperava um jogo bem melhor. Apesar de Abel Ferreira e Tite estarem no banco de reservas, dirigindo os seus times. Eu vou explicar já para vocês isso. Mas o que aconteceu hoje mostrou uma estratégia preparada aí dos dois lados, em que eu acho que todo mundo saiu feliz da vida. A expressão do Abel, assim que termina o jogo, quando mostra o rosto dele, ele caminhando pelo gramado, era de um sorriso, assim, tipo... Empatamos. Que bom. Ganhamos um ponto diante de um adversário que ele mesmo reconheceu na coletiva após jogo. É um adversário muito competente, com muitos jogadores qualificados e tal. Então foi bom. E para o Flamengo do Tite, ele continua no topo da tabela do Brasileiro. O Bragantino agora é o líder nos critérios de desempate, com 7 pontos. O Flamengo tem 7 pontos. Está ali na coliderança, né? Em 9 pontos disputados, conquistou 7. Empatou com o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Beleza. Mais um jogo que não levou gol. Não levou gol do Palmeiras, bicampeão brasileiro, jogando dentro de casa. Mas também não surgiram tantas chances de gol assim no jogo. Então eu fiquei com esta sensação. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que todo mundo, estou falando do lado do Palmeiras, do lado do Flamengo, do lado do Abel, do lado do Tite. Acabou ficando todo mundo bem, tá tudo legal, empatamos, ninguém ganhou, mas também ninguém perdeu. Empate, tudo certo, e vida que segue. Vamos seguir os nossos caminhos. E lá na frente, a gente vai se encontrar de novo. Vai. Um encontro já está garantido, que é o retorno do Campeonato Brasileiro no Maracanã. E eles podem se encontrar por Copa do Brasil, por Libertadores da América, né? Pois é. Então, vamos aguardar. Mas eu confesso que fiquei decepcionado. Esperava... Sabe aquele jogo que gera uma expectativa?
Gente, hoje tinha Real Madrid e Barcelona. Aliás, Vinícius Júnior. Não vão elogiar o Vinícius, que é difícil elogiar o Vinícius aqui. É um negócio que não flui o elogio para o Vinícius Júnior. Mas, de novo, Vinícius Júnior foi decisivo no Real Madrid, Barcelona, está se tornando um dos jogadores mais importantes aí da história recente do Real Madrid. Fez um gol, deu assistência, aquela coisa toda. O Bellingham foi lá no final e decidiu, com a assistência do Lucas Vázquez, que também jogou muito bem. 3-2 para o Real Madrid. Tinha esse jogo, no mesmo horário de Palmeiras e Flamengo. E tinha também um jogão na Argentina, quartas de final da Copa da Liga lá, em Córdoba, entre Boca e River. E deu Boca 3-2. Eu queria ver esse jogo também. Mas eu falei, cara, não, o jogo do domingo é Palmeiras e Flamengo. Exatamente. Vocês vejam só. Eu estou falando de Real Madrid e Barcelona, Boca e River. Falei, porra, o jogão de domingo, o jogo que eu quero ver, parar para ver. Aliás, João Guilherme e galera que tá assistindo a gente, cara, todo mundo queria assistir Palmeiras e Flamengo, né, cara? Todo mundo ali na expectativa, ansioso para ver este jogo, né? E realmente o placar de 0-0 decepciona, mas é importante ganhar um ponto fora de casa. Esse é o meu sentimento. É Palmeiras e Flamengo. Fiquei decepcionado. Mas percebi que muita gente ficou feliz com o que aconteceu no Allianz Parque. Não você aí que está acompanhando essa live. Pode ser que alguém esteja feliz, mas eu acho que boa parte, pelo menos pelo que eu percebi nos primeiros comentários, essa galera também esperava mais do jogo. Eu esperava mais desse jogo. Sim, o sentimento Esperava é um só. jogo com chances de gol, né, com possibilidades, com defesas fortes, como é a marca dos times do Tite e do Abel, equipes muito combativas, mas com ataques aparecendo, com criatividade, com criações de jogada. Rafael Veiga de um lado, Arrascaeta do outro. Não foram vistos. Os caras que poderiam movimentar isso aí lá no ataque. Endrick não jogou bem. O Pedro, quando entrou no segundo tempo, não jogou bem. Bruno Henrique fez um bom primeiro tempo. Jogou bem. Gostei do Bruno Henrique. Mas, assim, é difícil você encontrar alguém do meio para frente que tenha se destacado no jogo. Assim, jogou pra caramba. Talvez o Bruno Henrique tenha sido o melhor dos dois lados. Achei que o Fabrício Bruno jogou um bolão, hein? Teve um lance lá no mano a mano com o Endrick e Fabrício Bruno. Pô, o Endrick é um avião, né? Embora também não tenha jogado nada hoje. Mas, assim, um avião. Aí ele rabiscou, foi pro meio, o Fabrício Bruno tirou a bola dele na categoria e saiu jogando. Fabrício Bruno é o melhor zagueiro hoje da América do Sul. E ele merece estar na seleção brasileira. E se pintar uma oportunidade para ele ser negociado para o futebol da Europa, não se assustem, porque os jogos que ele fez na seleção brasileira deixaram uma ótima impressão lá fora sobre o Fabrício Bruno. É um zagueiraço e compõe uma dupla de zaga muito boa com o Léo Pereira. Que jogou bem Léo também. Léo Pereira, mais uma vez, teve uma boa partida. Mas foi chato o jogo, foi feio para burro, foi truncado, foi desagradável. A minha sensação é de frustração, sinceramente, com Palmeiras e Flamengo. Mas é o seguinte, né, gente? Os técnicos são extremamente vencedores. Abel Ferreira e Tite têm currículos robustos. Mas se você observar, é esse o jeito deles. Nós temos que compreender, né? Nós não temos ali nos bancos técnicos que têm uma vocação
100% ofensiva. Pelo contrário, são técnicos que montam suas equipes de maneira muito equilibrada e muito competitiva. E aí deu no que deu. 0-0 decepcionante entre Palmeiras e Flamengo. É isso, galera. É bom trazer aqui as opiniões dos profissionais, né, cara? O João Guilherme, que manja muito de futebol, narrador excelente, excepcional, né? Ele deve narrar o jogo do Flamengo e Bolívar no meio de semana, quarta-feira, né? O João que narra lá no canal Paramount Plus. Galera, deixa eu só mudar a tela aqui pra gente bater aquele papo rápido. Tirar aqui. Inscreva-se lá, tá? No canal Fala João Guilherme, link na descrição. Cara, concordo com o João Guilherme. Eu esperava um jogo melhor, mais atrativo, um jogo com gols. Realmente, cara, decepcionou. O jogo em si decepcionou. O resultado, até que não, até que foi bom, tá? Ganhar um ponto do Palmeiras na casa do Palmeiras é importante. É um ponto valioso. Lá na frente, esse ponto pode fazer total diferença. Por quê? Veja bem, quando começou a rodada, Flamengo com 6 pontos, Palmeiras com 3 pontos. Se o Palmeiras vence, chegaria no Flamengo, 6-6. Com esse empate, Flamengo está com 7, Palmeiras 4, né? Mantemos a diferença de 3 pontos. Agora, se o Flamengo vencesse, daí abriu uma diferença de 6 pontos. Ficaria com 9-3, né? Só que, cara, vencer lá é muito difícil, né? Vencer o Palmeiras é muito difícil. E o que mais pesou foi o jogo de meio de semana. O jogo da Libertadores da América. Porque tanto Palmeiras quanto Flamengo, os dois têm 4 pontos na Libertadores da América em 2 rodadas. E o próximo jogo é fora, é na altitude, para o Palmeiras, que pega o Independente Del Valle, e para o Flamengo, que pega o Bolívar, cara, a 3.650 metros. Palmeiras é menos, eu acho que é 2.700 metros o jogo do Palmeiras. Então os dois times jogaram, eu acho que jogaram preocupado com o jogo de meio de semana, porque é fora de casa e é na altitude. E é um jogo muito importante para os dois. Os dois precisam pontuar. Pelo menos empatar fora, né? Se o Flamengo empatar com o Bolívar, ele vai a 5 pontos. E ele consegue segurar o Bolívar. E nessa rodada, o Flamengo não tem perigo de perder a segunda posição do Grupo E da Libertadores. O Palmeiras eu acho que é a mesma coisa, não tenho certeza. Mas é isso, galera. Todo mundo ficou meio frustrado, né? Queria gols, queria um jogo mais vistoso, mais bonito. Pelo poder das duas equipes, pela grandeza, pelos jogadores que tem. Só que jogos grandes são assim mesmo, cara. Às vezes ficam no empate, no 0-0, no 1-1. Olha como que ficou o jogo da Champions League de meio de semana entre Manchester City e Real Madrid. Ficou 1-1, foi para os pênaltis, né? Mas é isso, muito obrigado a todos vocês. Isso aqui é Flamengo. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!